Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui estamos mais em um podcast, agora para Estúdio Agro. E eu estou com o Vitor Levi, que faz o que na bandeira? Hoje eu sou líder de expansão, sou responsável por novos sócios aqui dentro da Estúdio Agro. E o Maurício? Sou líder de franchising, auxilio os nossos sócios franqueados aí na condução do negócio. Tá vendo? Pessoas tocam liderança hoje aqui. Bom, a ideia é falar sobre a Estúdio Agro, o que a Estúdio Agro faz, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Perfeito. Maurício, quem é a Estúdio Agro? O que ela realmente faz no mercado brasileiro, para as pessoas entenderem? Perfeito. A Estúdio Agro, ela, podemos dizer assim, é um shopping de soluções, onde a gente tem uma gama de serviços. Gostei disso. Nós temos uma gama de serviços voltados para administrativa, contábil, financeira, de eficiência energética. Então, um portfólio extenso que ajuda o produtor rural e as empresas do agro a reduzir custo e aumentar a receita. Ótimo, de cara para a gente poder entender quem é a Estúdio. E entendendo que a Estúdio Agro é uma franquia junto com a Grupo Estúdio. Então nós temos uma experiência gigantesca aí, né, Vitor? Exato, hoje a gente tem 23 anos de mercado, no qual a gente pega toda a experiência das outras bandeiras de modelo de negócio, como Estúdio Fiscal, E-Fiscal, Estúdio Energy, e a gente segmenta para o agronegócio. Então, hoje o nosso know-how é totalmente preparado para dar suporte para o produtor rural e também para as empresas do agronegócio. Né? Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a bandeira Estúdio Agro, na verdade, é uma franquia que leva, como você disse, soluções, um shopping de soluções, que não é só tributária, né? As pessoas pensam que é algo mais focado no tributário, mas é muito mais do que isso. É muito mais que isso. Me dá um pouquinho a ideia de quantas soluções a Estúdio Agro tem para poder oferecer para o franqueado dela. Perfeito. Um dos carros-chefes que nós temos é sim o tributário, muito pelo know-how do Grupo Estúdio, mas saindo da parte tributária, nós também fazemos o serviço complementar, que é a contabilidade. Cuidamos da parte societária da empresa, também na parte do planejamento sucessório, a proteção do patrimônio do empresário. Né? Além disso, cuidamos da captação de recursos, porque todo negócio precisa de capital de giro, precisa de fôlego. Cuidamos da organização dos contratos já firmados do cliente com as instituições financeiras. A renegociação. Renegociação de dívida ou reestruturação de contratos mesmo, trocando um endividamento muitas vezes ruim, mal planejado, para um endividamento saudável que mantenha o fôlego da empresa. A dívida está ali. A dívida está ali. Você precisa só reajustar de maneira que a empresa continue operando sem ter aquele ativo dela congelado, imobilizado pelo pagamento das dívidas. Né? Também eficiência energética, né? Não só está em alta, mas não, quando a gente fala em eficiência energética, a gente não está falando somente de instalação de placas de energia solar, vai muito mais do que isso. Vai além? Vai a redução da tributação em cima da conta de energia, a possibilidade daqui a pouco da empresa entrar no mercado livre e comprar energia de outros fornecedores, serviços operacionais, muitas vezes uma manutenção já é o suficiente para uma redução de custo. Ou seja, quando você falou shopping de soluções, também é um shopping de oportunidades, se a pessoa entender, né, Vitor? Exato. O que é legal também da franquia? Que a gente vê hoje o produtor como uma empresa. A gente vê hoje que o produtor rural e as empresas do agronegócio têm muito serviço para dentro da porteira. Então, ele tem insumos, análise do solo, ele tem tudo. Mas na hora a gente vai falar de burocracia, a parte administrativa, como muito bem o Maurício falou, não tem. Então hoje é um mercado de ver o produtor como uma empresa, dar ele parte contábil. Não se vê como empresa? Não se vê. O produtor peca nisso, não está se vendo como uma empresa, ele acaba não sendo competitivo com o mercado, e quando vem daqui a pouco uma pandemia que a gente não esperava, ou vem algo como declara grãos, ele pega desprevenido. Então a ideia é a gente dar algo mais conservador para ele, mas também inovar na parte empresarial, botar o legado dele para trabalhar no dia a dia. Né? E eu acho que uma coisa que você tocou importante, que é assim, além dessa falta de visão dele de se ver como empresa, e aí nós temos a pandemia que veio, bateu uma crise, e nós não esperamos pela crise, não vamos esperar que aconteça de novo, acreditamos que talvez estejamos mais preparados, mas ainda assim, isso daí mostra o quanto ele não está preparado para crescer.
Exato. Lá na frente ele começa a padecer porque ele não está tendo uma projeção, ele não está tendo competitividade, né? Exato. Para ter uma ideia, antes da pandemia, o agronegócio era o terceiro no setor, que antes perdia para o comércio e para o serviço. Entrou a pandemia, que sustentou a economia do Brasil, o que sustentou a economia do Brasil foi o agro. Hoje a gente se torna referência hoje. O Brasil a gente fala que é uma fazenda, né? Então hoje a gente é referência no agronegócio, sendo que a gente tem uma série de problemas administrativos. Imagina se a gente tivesse um viés mais focado para o agro, mais empreendedorismo, o Brasil seria realmente, um potencial, né? Mas quando você fala assim, se a gente tivesse preparado, essa preparação, ela vem da onde? Ela vem do governo, na parte tributária, na parte de logística, ou ela vem também da porteira para dentro, estar-se preparado e não dependente tanto do governo? Hoje eu falaria que a gente tem o grande problema nosso é a questão da burocracia e o governo atrapalhar a gente dar o próximo passo. Então a Estúdio Agro vem para inovar e solucionar esses problemas administrativos, para sim o produtor rural ele ter mais liberdade para ele dar um próximo passo, ele se ver como uma empresa, ele ter menos medo como uma revisão tributária, ou ele ter menos medo de fazer uma captação de recurso, ele vê como a gente ser um alicerce para ele no próximo passo. Quando você fala em soluções, Maurício, qual que é uma solução que você leva como franquia, que o franqueado pode levar direto para o produtor rural, que faz sentido ali? Você não imagina que a Estúdio Agro ela tem como intuito maximizar resultados. E quando eu falo maximizar resultados, eu quero reduzir o teu custo, aumentar a tua margem. E o produtor, ele tem um produto que tem demanda infinita, a gente sempre precisa do alimento, da carne, do grão. O produtor rural, ele fatura milhões e ele está lá na pessoa física, por exemplo. E aí ele precisa de um capital de giro, o banco não concede o crédito porque para o sistema financeiro ele não é ninguém. Por que ele está na pessoa física ainda? Por que você, no teu ponto de vista, por que ele está na pessoa física e não na pessoa jurídica? Legal, vamos imaginar que dentro de uma propriedade rural você tem o setor de corte e do plantio, você tem que analisar o solo e o produtor que desde das gerações anteriores o conhecimento é sobre a parte do campo. A parte contábil, a parte jurídica, financeira, ele é orientado por um contador, muitas vezes da família, de muito tempo, que não se atualizam. Você falar na parte tributária, em média, são alteradas 42 normas por dia, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Você imagina o contador da família que já terminou a faculdade há muito tempo e não se atualiza. Aí esse produtor que ele faturou milhões durante o ano, ele vai lá e paga 27% de imposto no imposto de renda pessoa física. Daqui a pouco ele pode organizar a propriedade dele em um grupo empresarial, onde ele vai ser tributado uma alíquota muito menor por CNPJ de acordo com o que ele faturou e muitas vezes até transferindo o crédito de uma operação para outra. Então ele se torna mais saudável, ele diminui o custo, ele para de perder dinheiro com o imposto, além também de reduzir o risco, porque se tem uma das coisas que o Brasil é excelente é em cobrar imposto. Então, se você não pagar para a Receita, ela vem atrás de ti. Então, a Estúdio Agro, ela ajuda o produtor a aumentar o resultado dele em conformidade com a legislação também, que muitas vezes ele não está atento e ele não é bem orientado nessas questões. E onde que entra o papel do franqueado nisso? Onde, a relação franquia, cliente, franqueado, como que entra nisso tudo? O que é a ideia da Estúdio Agro? A gente entra com toda a parte operacional, né? Então hoje tudo, desde a captação de recurso, análise e qualidade técnica. E o nosso sócio franqueado ele não precisa entrar com estrutura e nem gastar com gestão de funcionários, do tempo dele. A estrutura física de funcionários? Exato. O franqueado hoje ele vai fazer toda a parte de relacionamento com o cliente. Ele vai cuidar do cliente, fechou o contrato, a gente entra com todo o nosso know-how técnico especializado. Boa pergunta. Quem decide o produto que vai ser ofertado? É o cliente ou é um treinamento? Como que é feito isso para chegar? Esse cliente precisa disso. Hoje a gente fala que o nosso sócio franqueado, primeiro ele vai ter um treinamento para ele identificar todos os modelos de negócio e na hora que ele estiver junto com o cliente escutar qual que é a demanda. O franqueado não vai apontar, mas sim quem vai apontar o problema dele é o próprio produtor ou a própria empresa. A gente vai escutar, vai entender e uma série de diagnósticos a gente vai apontar.
O que é legal nisso, né, Maurício? O franchise vai estar sempre acompanhando em alguma reunião para poder também ajudar e dar a melhor solução para o problema. Porque às vezes o cara não sabe que ele tem esse problema. O Maurício falou, como é que eu sei que eu posso fazer um reajuste saudável para ter um rendimento maior? Às vezes eu não sei como fazer isso, porque o meu contador não me passou. Como é que entra essa informação? Vocês dão isso pro franqueado para apresentar para o cliente, ou o cliente, como é que funciona? Como o presidente do Grupo Estúdio costuma falar, né, que nós estamos para os empresários, assim como os médicos estão para os pacientes, nós temos soluções para quem está com problemas, precisa de um tratamento adequado, ou para quem está saudável e quer se manter com a saúde em dia. Então, a gente vai entender qual a realidade daquela empresa, daquela propriedade e com todo o know-how e o nosso time de especialistas, identificar o que melhor se aplica à situação daquele cliente. Então, é um serviço totalmente personalizado, mas com um time de especialistas, uma equipe multidisciplinar que vai saber indicar o que é bom para se manter saudável e o que é bom para ele melhorar de algo que hoje não está funcionando tão bem. E perfil de franqueado? Qual que é o perfil ideal que tem sucesso dentro da franqueadora? Tá bom? Que tem sucesso, ela que pode levar mais soluções. Qual que é o perfil ideal? Perfeito. Levando em consideração que aqui nós temos toda a operação, todo o know-how, nós cuidamos da parte operacional e o franqueado cuida do relacionamento com o cliente, o primeiro fator de sucesso do franqueado é a habilidade de se relacionar. É a disposição para ir atrás, fazer contato, buscar oportunidades. O segundo fator, é claro, é o advogado, é o contador que tenha já um relacionamento, principalmente com o setor do agronegócio, mas não somente isso, se eu não tenho uma carteira, eu não posso ser um franqueado do Estúdio Agro? Pelo contrário. Agora, se eu tiver a capacidade de buscar na internet, de fazer contatos e conseguir marcar reuniões com empresas ou produtores do segmento, eu tenho o produto certo para oferecer. O que é legal da Estúdio Agro é ter não só advogado e contador, mas também bancário, engenheiro agrônomo. Eu tenho que ter um viés empreendedor, ter uma comunicação hoje com o agronegócio na Estúdio Agro. E o que é legal? O produtor rural ele é desconfiado, então a gente tem que ter uma comunicação mais delicada para poder explicar para ele que a gente vai trazer um benefício na ponta, né? Quando a gente fala em referências, em números, o que vocês têm, o que a Estúdio Agro traz, o que o Grupo Estúdio traz? Legal, falando em Grupo Estúdio, né, já são 25 anos de atuação no mercado, mais de 12 mil empresas atendidas, cerca de mais de 4 bilhões de reais em créditos tributários recuperados, são mais de 300 franqueados. Agora, a Estúdio Agro, nos últimos 4 anos, desde quando ela iniciou as operações, ela tem o intuito de trazer todo esse know-how para o Grupo Estúdio com a sensibilidade para falar com quem está no campo, com o empresário do agronegócio. O que é interessante, né, Maurício, falando, hoje, Luciano, a gente tem um seguro de responsabilidade civil de mais de 10 milhões. A gente nunca usou. Todo ano... Para que serve? Qualquer erro da parte técnica hoje da Estúdio Agro, a gente vai proteger o produtor e o empresário. Porém? Né? A gente nunca usou. Né? Todo ano a gente recebe uma carta de não sinistralidade, provando o quê? Que a gente tem uma qualidade técnica afiada. Qualidade mesmo. Né? E também a gente tem algo mais conservador para falar na ponta. Né? Payback, como que está o valor de retorno de payback, de investimento de capital, como que está isso? Legal, Luciano, numa estimativa bem conservadora, aí a gente pode considerar algo em torno de entre 8 a 12 meses. Porém, nós temos mais de um caso na rede onde com um único contrato o franqueado recuperou tudo que ele investiu com sobras, né, justamente pelo alto valor agregado de cada uma das nossas soluções. Eu acho legal isso, porque a possibilidade do fechamento de um contrato, e isso que é legal, ele paga todo o capital investido. Exatamente. Eu acho legal isso, porque... E aí depende disso, depende do modelo de negociação dele, depende da lista de contatos que ele tem ou da vontade de se fazer mais contato. Exatamente. Relacionamento, é isso. Seguir um processo comercial, e aí a franqueadora assiste ele em toda essa parte, né? E ter justamente esse espírito empreendedor. Poxa, se eu recuperei o meu investimento com um contrato, eu quero mais. Então, eu seguindo o processo comercial, quanto mais contatos eu faço, mais empresas eu atendo,
mais contratos eu fecho, aí os honorários a gente vai contabilizando, né? É uma crescente. Você falou de treinamento, desculpa, você falou de treinamento. Como é que é o treinamento? Eu preciso entender da área tributária, da parte energética, eu preciso entender disso tudo? Perfeito, ótima pergunta. Assim, como nós temos um time de especialistas, o franqueado conta com todo o suporte. É lógico que, investir na franquia Estúdio Agro, ele vai passar uma semana numa imersão aqui conosco, onde ele vai aprender da parte técnica, até para ter conhecimento do que ele está oferecendo, da parte comercial, mas nós temos um treinamento continuado, temos reuniões de boas práticas entre todos os sócios, até para estar em melhoria constante. A gente tem reuniões de acompanhamento de métricas para ver como é que ele está performando, ou o que a gente precisa mudar na nossa estratégia, mas como nós temos especialistas por produto, ele agendou uma reunião, o time está lá junto com ele para apresentar a solução para o empresário e esclarecer as dúvidas. Deixa eu ver se eu entendi. Ele vem, adquirir a franquia. Eu venho para um treinamento de uma semana. Exatamente. Depois eu tenho um acompanhamento. Aqui é estabelecido o meu modelo de negócio, onde eu vou atingir, apresento onde que eu vou atingir, aí eu tenho um acompanhamento. Por exemplo, se eu sou um advogado, cuido da área tributária, e eu tenho um cliente que pode ser muito bom cliente na parte energética, vai ter alguém da parte como é que é isso? Exatamente. E até isso já responde a tua pergunta anterior sobre a qualidade dos serviços, o porquê que a gente tem toda essa qualidade. Você imagina que normalmente quem é bom em alguma coisa, ele faz só aquilo, tá? E, poxa, mas nós oferecemos um monte de soluções, mas nós temos um time especialista em cada solução. Então, na parte tributária, eu tenho mais de 80 especialistas focados só na parte tributária. Na parte de eficiência energética, eu tenho um time de engenheiros focado na parte de engenharia. Na parte societária, eu tenho um time de contadores e advogados focados nessa parte societária. Então, eu tenho um time de especialistas por produto. Isso garante a qualidade do serviço, o que nunca nos fez ter algum erro e precisar utilizar o seguro, e garante que numa reunião entre franqueado e cliente, ele está bem resguardado ali com a qualidade de quem entende do assunto. E, cara, eu acho muito legal. E o detalhe é que é tudo focado no agronegócio, é tudo focado no produtor rural. Então, qual que é quem não entra, quem não adquire uma franquia do agronegócio, geralmente está pensando o quê? No ponto de vista de vocês, cara, quem não adquire é porque não faz parte do agronegócio? Não, como que é isso? Esse é um ponto interessante, né? Poxa, eu não venho de uma família do agro, eu não sou veterinário, não sou agrônomo, mas você imagina que o agronegócio ele é responsável por 30% do PIB brasileiro. Então é um setor que movimenta a economia. É interessante eu trabalhar com isso. Como é que eu faço para trabalhar? Você não precisa entender de solo, você não precisa entender de veterinária, você tem um segmento que fatura muito e precisa de soluções de redução de custo, de melhorias operacionais, e você tem uma franquia que te auxilia com tudo isso, com todo o suporte. O que eu preciso para ser um franqueado? Vontade e fazer contatos nas redes comerciais. Nós temos 3 perfis de franqueados. Eu tenho aquele cara que ele é um investidor, ele compra uma franquia e coloca pessoas para trabalhar, e aí a gente tem... Excelente modelo de negócio. Nós temos as reuniões de acompanhamento para ver essas métricas, e o sócio tem esse feedback para ver como é que anda os negócios. Eu tenho aquele modelo híbrido, onde eu tenho um outro negócio em paralelo, um escritório de advocacia, uma contabilidade, mais a franquia, então eu consigo trazer clientes dos dois lados. O cliente que já é do meu escritório, eu ofereço a solução do Estúdio Agro, ou um cliente que eu conquistei através do Estúdio Agro, pode ser um cliente do meu escritório, e eu tenho aquele franqueado que se dedica full time à franquia. Eu tenho um baixo custo, porque eu não preciso de uma estrutura física, não preciso de funcionários, e eu tenho um time de especialistas. Eu preciso de telefone, internet e vontade de fazer contatos. Essa é uma coisa bem legal. Quanto tempo levaria para ele poder investir no escritório para ter... Imagina, mobília, localização... Estrutura física, precisa de funcionário, treinamento, gestão e principalmente tempo. E aquilo, qualidade técnica, que é o que o Estúdio Agro oferece. Que é o mais difícil, né? Daqui a pouco pega um contador do interior ali, vai pegar uma técnica especializada aonde? Né? Se torna muito caro.
Hoje, com o nosso know-how, se torna fácil e rápido. A gente deixa ele focado, tem um leque de serviços hoje. O nosso franqueado que ele está ali, tem uma demanda que ele consegue atender no dia a dia dele. Bom, espero que vocês tenham visto as oportunidades, como o Maurício falou, o shopping de possibilidades, de oportunidade, de soluções, e que alguma dessas tenha feito brilhar os olhos, tá bom? Para quem quer ter uma bandeira, ter uma franquia da Estúdio Agro, o que eu preciso fazer? Como é que eu entro em contato com vocês? Nós temos o site da Estúdio Agro, estudioagronegócio.com.br. A gente também tem o Instagram da Estúdio Agro e Facebook. E legal também que nós temos o canal no YouTube. Então, Estúdio Agro, @Estúdio Agro no Instagram e também no YouTube. Já tem na descrição ali a landing page, no qual você pode se inscrever ali, vai pedir teus dados e os nossos especialistas vão entrar em contato contigo e passar todas as informações. Tem informações toda semana do nosso apresentador Maurício, como que é a AgroNews? O Estúdio AgroNews, toda semana, notícias aí que movimentam o setor do agronegócio e atualidades. Então, sempre quando surge um fato novo, nós trazemos o conteúdo para o nosso canal. Por exemplo, saiu o Marco Legal da Geração Distribuída. Nós trouxemos o nosso time de especialistas para falar sobre o tema. E hoje a gente tem aí um monte de clientes que procurou saber mais por conta do nosso vídeo no YouTube. Agora nós estamos no período de colheita de safra. Muitos produtores têm dívidas bancárias. Melhor momento para renegociar contratos. Fizemos uma live na semana passada e já estamos atendendo uma série de produtores. Então, sigam lá no Estúdio Agro no YouTube e nos acompanhem. É isso aí. Outra coisa importante, por que investir em um modelo de franquia, Maurício? Legal, Luciano. Imagina que empreender no Brasil é um grande desafio, né? E as empresas que começam do zero, em média 80% não passam da barreira dos 4 anos. Ou seja, a cada 10 empresas que abrem, 2 passam dos primeiros 4 anos. Se investir numa franquia, você está investindo num modelo de negócio já consolidado, com uma marca já firmada no mercado, falando de Estúdio Agro, Grupo Estúdio, mais de 25 anos de atuação, com suporte, know-how, produtos bem definidos e um baixo custo operacional, né? Então, para quem quer, de repente, parar de trabalhar para os outros, né? Quer ser um empreendedor, mas não tem tanto apetite para o risco, uma franquia pode ser a melhor alternativa para começar o seu negócio próprio. Eu gosto do modelo de franquia da Estúdio Agro porque é isso que você falou. Eu quero investir, mas eu preciso investir com cautela. Exatamente. E às vezes é esse o detalhe. Eu não sei que eu não tenho algumas habilidades e eu nem preciso tê-las. Não preciso. É isso que é legal. Bom, galera, conversei com os 2 líderes, o Maurício e o Vitor. Espero que vocês tenham gostado. Vou chamar vocês para mais um podcast no futuro. Quero saber quais são as vantagens e as desvantagens de se investir numa franquia. Vou bem para dentro desse assunto. E aquilo que está dando certo e está dando errado no agronegócio. Posso chamar vocês? Por favor. Combinado? A gente gosta. Fechou, obrigado. Maurício, tamo junto. E pode perguntar aquilo que você quiser, escreve aqui na descrição. Segue a gente no canal, dá o seu like, começa a seguir a gente e pergunta aquilo que você quiser. Nós estamos aí para poder esclarecer tudo aquilo que você tiver, as dúvidas que você tiver. Até a próxima. É isso? Valeu. Valeu.